Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso UCAcast. E hoje com uma grande presença, hein? Grande porque tem 2,4 m, mas não só por isso, porque também é um grande cara. Professor Fábio Banderó. Tudo bem, pessoal? Olá. Bom dia, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Natália. Estamos aqui também com a Natália, que faz parte da equipe. Eu não costumo ficar apresentando muito quem é do nosso time, né? Mas a Natália está aqui, coordenadora adjunta de gastronomia. E o professor Fábio Banderó, professor de gastronomia. Mas por quê? 2,4 m para fazer gastronomia, Fábio? Eu falei, chegou um momento da minha vida que eu decidi parar de jogar vôlei. Eu falei assim, vou cozinhar, vou virar chefe de cozinha, vou ganhar dinheiro. Vou inovar. Vou inovar. A parte de cozinhar, eu cozinho, o dinheiro eu tô esperando chegar ainda. Daqui um tempo chega. Então, esse é o tema de hoje, gente. Vida de atleta versus vida de chefe. Por quê? Porque é difícil a gente encontrar pessoas que tenham essas duas vivências, né? Fábio chegou a jogar vôlei profissionalmente e depois disso resolveu sair do esporte e ir para a cozinha. O que tem a ver essas duas vidas aí, Fábio? Minha mãe começou no esporte, minha mãe também começou na cozinha. Então eu falo que foi ela que me orientou. Minha mãe jogou basquete quando ela era mais nova e depois com o tempo a vida levou ela para a cozinha. E eu, como o filho menor na época e o mais novo, minha mãe sempre me levava para o restaurante junto, porque eu tinha 2, 3 anos de idade. E eu sempre tive essa inquietação de cozinha, porque somos em 3 filhos, né? E meus pais trabalhavam, a gente precisava se virar, então a gente se virava com o que dava. E aquilo foi criando uma paixão. Então eu falei, eu vou seguir na carreira do vôlei, meus irmãos jogam ainda. E eu falei, vou tentar essa carreira profissional do esporte, eu acho que é uma carreira que eu me dava muito bem. Só que chega um momento em que você fala assim, cara, não tem mais aquela paixão, sabe? Tá tendo muitos empecilhos. Eu falei, eu vou estudar gastronomia. Tá faltando algo. Tá faltando algo na minha vida, assim, alguma coisa para voltar aquele brilho nos olhos. Aí, por uma coincidência do destino, hoje minha atual esposa, onde ela mora, do outro lado da rua tinha uma faculdade. Olha. Eu falei assim, eu lembro até hoje, falei com a minha sogra, falei, tia, eu vou ficar aqui só um mês, só para poder arrumar alguma coisa, um lugar para morar, nunca mais sair. Chama essa sogra de tia. Não acredito. Aí eu falei para ela, tia, só vou ficar um mês, né, vou começar a fazer faculdade, começar a trabalhar, fazem 13 anos que eu nunca mais sair da casa dela, né? E aí nisso eu comecei a fazer gastronomia, falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. E então me formei em gastronomia em 2013, lá em São Paulo, e comecei a trabalhar. Entrei em várias áreas, depois continuei falando, acho que assim, só esse conhecimento da gastronomia desse curso é muito pouco, eu quero mais. E fui buscando, e fui conciliando muita coisa, porque uma coisa que eu tenho hoje, a vida do atleta e a vida do chefe, são vidas desgastantes. É isso que eu ia falar, são vidas que têm uma dedicação muito forte. Tem uma dedicação, assim, e assim, as pessoas não entendem muito isso. Quem é fora do ramo, minha esposa não entendia. Ela falou assim, eu falava pra ela, pro jogo de vôlei, a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Pra gastronomia também não, porque nós estamos fornecendo lazer, né? Lazer das pessoas. Então, enquanto você estiver no lazer, eu vou estar trabalhando. Isso. Minha folga era na segunda-feira. Aí, assim, pra você encontrar, eu falo assim, cara, vamos, sei lá, fazer um churrasco. Quando? Na segunda. Sozinho. Tipo, era só eu sozinho lá fazendo churrasco, ou com alguns colegas que estariam de folga naquele dia. Mas também era muito difícil, era bem difícil. E é curioso que essas duas carreiras, Fábio, quem olha de fora, sem o conhecimento de toda essa dedicação, de todo esse esforço, parece duas carreiras glamorosas. Sim. Porque o pessoal vê o atleta profissional, seja de vôlei, como o seu caso, ou de outros esportes, num momento de ápice, numa disputa de título, sendo tietado, sendo incentivado por uma torcida, e ver o chefe de cozinha, às vezes, na televisão, com pratos super especiais. Então, são duas carreiras que parecem de muito glamour. Mas, na verdade... Precisa de muita dedicação ali. Porque senão você não consegue. Porque assim, uma coisa que eu faço um comparativo muito grande agora, hoje, tanto na gastronomia quanto no esporte, nós temos justamente isso. Você tem um auge. Sim. Você chegar no auge, muitas vezes é fácil. A questão é você conseguir se manter naquele auge, você conseguir manter um padrão. Então, é por isso que a gente vê muito atletas com altos e baixos. Você fala assim, eu olho muito pro futebol, né? Você fala assim, pô, o cara foi contratado, sei lá, pro meu time do coração, esse cara fez uma história na temporada passada, esse ano o cara não tá rendendo. Por
quê? Porque ele não consegue se manter, ninguém consegue se manter no auge por muito tempo. E na gastronomia não é diferente. A gente vê os restaurantes pelas premiações, pelo Guia Michelin, pelas mídias especializadas, né? Fala assim, hoje eu vejo muito... Você vai num restaurante que é um botequinho, você fala assim, nossa, aquela parede cheia de quadros, de título. Você fala assim, cadê? Cadê a qualidade, né? Cadê aquele prêmio que vocês estão demonstrando? Como então, conquistou, né? Como que conquistou, servindo dessa forma? Então, se manter no auge é muito difícil. Né? E para você se manter no auge, você tem que ter uma equipe super bem treinada. Então, no caso do vôlei, o coletivo. Sim. No caso da cozinha, o coletivo. Sim. Porque o chefe, ele é uma peça, ele é um maestro que vai orquestrar todo esse funcionamento. Então, isso, para mim, eu consegui trazer para a cozinha esse espírito de equipe do vôlei. Legal. Porque o vôlei, sim, talvez é o esporte mais coletivo que tem. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Não dá. Então, eu tento trazer esse espírito de coletividade para a cozinha, para tudo que eu faço na minha vida. Por quê? A gente sempre vai depender de alguém. Sempre, 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 em todos os aspectos da nossa vida. Então, sempre quando eu vou fazer motivação de equipe, quando eu for trabalhar com a equipe, falar, gente, eu sei que foi um dia difícil, vamos sentar, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer alguma coisa para justamente aglutinar essa galera. Falar assim, ele tá pensando em mim, ele se preocupa comigo. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente, a gente fala assim, se saiu um prato errado, não foi o cara que fez, não, foi a equipe que errou. Sim. Então, muitas vezes, a gente brinca muito no vôlei, né? Cara, uma bola para fora, você perdeu um título. Então, hoje na gastronomia, cara, é um prato que sai errado, você perdeu 5 clientes. E no vôlei, se vem uma recepção errada, não vai conseguir levantar direito, que o outro não vai conseguir cortar direito. E na cozinha, se não tiver a preparação inicial do corte, do cozimento, o prato final também não... O prato final não sai. Então, é tudo... É muito, muito, muito semelhante, né? Então, eu consigo ter essa vivência, eu consigo sempre levar esse espírito de equipe para a cozinha e falar assim, cara, o que você tem dificuldade? Vamos lá. O que a gente pode fazer para melhorar? A gente tem na gastronomia também uma questão que é uma questão pessoal, né? Então, você transmite os seus sentimentos para aquele... Eu ia falar isso agora. Acho que o mais difícil da cozinha é conseguir conciliar a vida lá fora com o profissional, porque você não pode trazer aquele momento de problema, de dificuldade, de tristeza, né? Se você está num dia ruim, você não consegue render da mesma forma na cozinha e colocar tanto amor e carinho e sair um prato tão gostoso. Você quer expressar sentimentos bons no prato, né? Não consegue, né? Fazer essa transmissão. Não consegue. Tanto quando eu consigo identificar isso na minha equipe, eu desloco esse cara para uma outra função. Legal. Por quê? Porque assim, a gente quer sempre fazer uma entrega. Eu falo assim, a gente quer entregar o nosso conhecimento, a gente quer entregar algo assim, não só uma questão nutritiva, mas uma questão de experiência. Sim. Né? Então, sabe, eu preciso entregar um prato quente, mas se eu me satisfaço com o morno, eu não estou entregando 100% do que eu quero. Sim. Sabe, eu não consigo. Então, para mim, como chefe, é muito difícil entregar de qualquer jeito. Então, às vezes, eu já tive vezes em restaurante que a gente teve um período, esse período foi um período muito difícil, que foi na greve dos metroviários em São Paulo. Era uma sexta-feira, eu chefiava um restaurante, e a gente falou assim, greve de metrô, ninguém vai vir comer. Né? Meus funcionários não chegavam. Os que vêm trabalhar não estão para trabalhar. E aí, assim, então eu estava sozinho na cozinha, e eu consegui que um outro cara que morasse próximo ali, ele fosse também. A gente chegou na cozinha às 8 horas da manhã, chegou na hora do almoço e começa a entrar gente, começa a entrar gente. Sem braço, sem funcionário. Sem braço. E assim, o prazo estava demorando 1 hora, 1h20 para entregar. Só que assim, as pessoas entendiam. Por quê? Era um momento atípico. É um dia atípico. Só que assim, você saiu de lá, eu saí desse serviço extremamente insatisfeito. Nossa. Por quê? Eu não servi o meu melhor. Eu fiz o que dava para fazer. Então é muito difícil quando você se cobra demais. Minha esposa até fala muito isso. Fala assim, mas você se cobra demais, isso é muito chato. Eu falo, porque eu preciso sempre dar o meu melhor a tudo que eu faço. Essa cobrança veio da experiência do atleta, Fábio? Veio, com certeza veio, porque o atleta, ainda mais quando você tem o desempenho pessoal... De alto rendimento, de profissional. É você. Ninguém vai fazer, no caso, na parte física, ninguém vai fazer por você. Sim. Se você não levantar cedo e fizer,
Ninguém vai fazer. Mas é uma coisa que o Chico sempre fala, né, Chico? Se nós nos contentarmos com pouco, nós nunca vamos buscar mais, nós nunca vamos Você não evolui, né? Não vai evoluir. Então, essa cobrança, essa necessidade de sempre querer mais e querer melhor, isso é tanto pro lado profissional do atleta como pro gastrônomo é muito importante, né? É muito importante, porque, exemplo, na questão da gastronomia, hoje nós estamos num afloramento da gastronomia muito grande. Sim, o tanto de coisa que tem surgido de gastronomia, de tendência, e aí todo mundo olha lá na frente, mas o cara, ele olha lá na frente e fala assim, nossa, quero fazer aquele prato lindo, com risco, pingo, gota, um monte de cor. Só que ele não está preocupado em fazer uma boa formação, né? Em ter uma base bem sólida, uma base concreta. Não é só aparência. Não é só aparência, porque assim, você fazer um prato bonito é fácil. É muito fácil. A questão é você fazer um serviço com esse prato. Né? Eu faço um comparativo muito grande, que as pessoas buscam na gastronomia em sempre atender muito, atender quantidade, vender muito. E aí eu uso um exemplo nas minhas aulas, que eu falo assim, gente, para quem conhece o restaurante Dom do Alex Atala, o restaurante Dom, ele trabalha com um formato de serviço chamado menu degustação. Então você pode ir de minimamente 7 até 14 pratos. E ele atende 50 pessoas por noite. Apenas. Acabou. Só que assim... fazer um bom atendimento. Exatamente. Então entra em toda a questão da experiência, entra a questão da entrega em cada prato. Só que aí fala assim, mas ele só atende 50 pessoas? Ele podia estar fazendo para 200, que teria público, né? Exatamente, teria público. Só que assim, imagina só na cabeça dele, como um chefe estrelado, ele entregar algo que não está na condição que ele quer entregar. No máximo que ele quer. E aí eu faço uma conta bem simples, falo assim, ele atende 50 pessoas. Num serviço de 4 horas. Que o menu dele seja 10 pratos. Gente, são 500 pratos em bastante. 4 horas. Vamos fazer uma conta de quantos pratos estão saindo a cada minuto da cozinha. Nossa. É muita coisa. Você falou de experiência, Fábio. É uma palavra hoje muito utilizada na gastronomia, né? Não só a entrega do prato em si, mas a experiência gastronômica, a experiência do ambiente, de tudo que você está vivendo ali no restaurante, né? E eu vejo muito no esporte, por exemplo, os americanos são craques em experiência. Você pega os esportes americanos, futebol americano, NBA, o beisebol, é um evento cada jogo, né? As pessoas vão lá para viver essa experiência, não simplesmente para consumir o jogo. Tem essa cultura, né? Tem essa cultura, mas eles exploram isso de uma forma assim, esplêndida. Não se compara em nenhum lugar do mundo. Sim. Então, o cara vai para assistir um jogo da NBA, é um baita de um evento. Ele vai para uma NFL e os restaurantes estão puxando um pouco disso agora, né? Não é só chegar lá e comer, tá gostoso, tchau. Exatamente. A gente tem a academia, ela tem começado a olhar para isso. Porque assim, o setor de alimentos e bebidas no Brasil não é um setor que as pessoas queiram estudar muito. Sim. Por quê? Porque é muito diverso. Quando a gente fala assim, tem muito da prática em si, você tem muita parte empírica de produção, porque para ficar gostoso, a gente tem o que fazer. Fala assim, eu quero que esse bolo fique gostoso. O que eu posso colocar? Posso colocar açúcar, chocolate, Nutella, leite ninho. E eu consigo fazer. Não vai dar errado, né? Então não vai dar errado. Só que a cada dia mais, os consumidores, eles estão buscando a experiência. Então, a totalidade do serviço. Porque, imagina só, você sai da sua casa, você se dispõe a sair da sua casa, ou você quer uma ocasião especial com a sua esposa, pedir sua noiva em casamento, alguma coisa assim, e aí vem um garçom que te maltrata, vem um prato que não te atende, ou às vezes você tem uma comida de qualidade, um atendimento bom, mas o ambiente não se comunica com aquilo. Então, quando a gente começa a buscar essa experiência na totalidade, a gente começa a ver que a academia trouxe alguns estudos que vêm de vertentes, né? Então, nós temos algumas escalas que são escalas que vão buscar a experiência. E é engraçado que, na minha dissertação de mestrado, eu busquei isso, né? Eu busquei entender o que as pessoas buscam mais, o que é um fator de qualidade na experiência para as pessoas. E, assim, o que mais me chamou atenção na minha dissertação, depois da análise dos resultados, foi que, assim, para as mulheres, um fator assim, altíssimo de qualidade é limpeza de banheiro. Olha, com certeza. Então, se uma mulher ela entrar no restaurante e ela vê o banheiro sujo, para ela acabou aquilo, ela não volta mais naquele restaurante. Eu tive um professor na época de design. Ele falava assim,
Quando eu chego em algum cliente, olha só, ele era um cara do ramo de publicidade, trabalhava em agência de publicidade em São Paulo, trabalhou muito tempo. Ele falava, eu chego num cliente que nos contratou, o primeiro lugar que eu vou no banheiro. Exatamente para ter esse tipo de reflexo. Percepção. Ele falou, se o banheiro está bem cuidado, se o banheiro está organizado, está limpinho, está bonito, não sei o quê, é sinal que os caras se preocupam. Se o banheiro tiver daquele jeito, eu já começo a conversa de outra forma e já falo para eles se conhecerem melhor antes de tentar fazer qualquer tipo de marketing ou publicidade. É interessante você falar isso. E assim, e a gente começa a ver que esses fatores, eles vão influenciar. Né? E o esporte, ele também tem esse reflexo, né? Que se você não olhar pro seu, Sim. você não vai conseguir atender o próximo. Então, assim, se eu não saber o que eu tenho de coisas que podem ser melhores e também entender as minhas dificuldades, como colocou. Às vezes a gente olha na questão do marketing, a gente olha assim, não, eu vou vender, vou fazer a mega promoção, carro de som, outdoor, só que aí você olha para dentro, não está estruturado, não está entregando. Você não está entregando. Então, eu como atleta, se eu não entendesse quais eram as minhas dificuldades, e aí foi justamente aonde eu comecei a tomar a grande decisão de sair do esporte, porque eu falei assim, cara, eu era um cara que tentava jogar vôlei. Era esforçado. Eu era esforçado, eu era um cara, todo mundo que me chama assim, os caras me chamavam de que eu era super chato, né? Eu era muito chato, então eu acordava cedo, eu sempre cheguei no horário, se o treino era às 8, era às 7h30, eu estava dentro da quadra alongando. Porque assim, eu falei, eu preciso fazer de tudo para dar certo. Se não deu certo, não foi por falta de dedicação. Isso. Eu preciso fazer diferente eu do que os outros fazem, né? Então assim, eu era o cara que ia dormir 9 horas da noite para ficar descansado. Aí tinha umas coisas que até meus colegas falavam, né? Tem umas questões nutricionais, então, não bebe muito líquido quando estiver comendo, porque isso altera a digestão, você vai treinar logo depois. Eu era um cara muito metódico assim. E sempre tentei, sempre fiz. E chegou um momento que eu tinha que tomar uma lição na minha vida. Ou eu continuava tentando. Mas, Fábio, com toda essa dedicação, você conseguiu no esporte alcançar os objetivos? Não. Como um esportista, não. Não o que eu queria. E aí chegou justamente nessa grande decisão. Eu já estava com 21 anos, eu tinha terminado o ensino médio, como atleta, morando um ano em cada cidade, estudando daquele jeito. Eu falei, não, cara, preciso fazer alguma coisa diferente. E aí que me veio esse estalo de falar, vou fazer uma faculdade. A minha inclinação principal era aquela coisa muito tradicional, né? As exatas, ou as humanas. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero. Vou fazer administração, né? Eu pensei, vou fazer administração ali, que eu sempre gostei de número. Aí falei, não, mas não tem aquele brilho, né? E aí eu achei a faculdade de gastronomia. Então daí pra frente, orientei toda a minha vida para isso. Ainda nessa questão da experiência, Fábio, eu acho que é muito legal o que você falou, por quê? Porque quando a gente está consumindo algo, então você falou, a pessoa se predispôs a ir a determinado restaurante, a ir a determinado lugar. Ela dedicou um tempo da sua vida para isso. Dedicou o deslocamento dinheiro, né, e o dinheiro. Se você não atender essas expectativas, a frustração é muito maior. Porque você fala, poxa, eu podia ter ficado em casa e não ter gastado, e eu fui lá, ainda gastei e não estou feliz. Então isso maximiza essa frustração, né? E no esporte, mesma coisa. Você vai falar, poxa, tem que alcançar o resultado, eu tenho que ganhar o campeonato, eu tenho que ganhar esse jogo, não sei o que você não ganha, também a frustração é enorme nesse sentido, porque você se batalhou e nada. Exatamente. E assim, aí foi justamente nisso que eu sempre me apeguei. Falei assim, eu sempre fiz tudo. Os meus técnicos falavam assim, cara, você tem que estar aqui correndo 5 horas da manhã. Eu estava lá correndo 5 horas da manhã. E aí, você sabe, eu falava, mas não engrenava, não ia. Chegou um momento que era um momento de ruptura. Foi um momento que, assim, talvez a decisão mais acertada que eu já tomei na minha vida. E cedo, né? Não ficou esperando ter 30 anos e ficar... Porque eu tenho vários amigos que moraram comigo e, assim, os caras estão batendo panela na Europa inteira, cada ano tem clube, o outro não tem clube. Então, assim, eu falo, não quero isso pra minha vida. Vira no mundo em ponta de faca. Exatamente. Então, aí alguns migraram pro vôlei de praia, e aí como fechou clube, e você fala, é muito complicado.
complicado. E o seu irmão? Meu irmão continua, graças a Deus. Seu irmão, bem. Felipe, né? Felipe Bandeiró. Felipe Bandeiró. Ele também tem a carreira ainda longínqua e ainda com sucesso, né? Com sucesso. Eu falo, ele nasceu para jogar vôlei. Ele tá no caminho certo. Ele nasceu, eu tentei. Eu tentei, exatamente. Eu sempre falei isso. Ele nasceu e eu tentei. Porque... Fábio, com essa questão que você falou da experiência da pandemia, né? Que veio a pandemia, fechou tudo pro vôlei, pro esporte de um modo geral, foi muito difícil, e pra gastronomia também. Mas pra gastronomia com olhos diferentes, né? Sim. Muitas pessoas conseguiram se reinventar na gastronomia com a pandemia. Muitos restaurantes se melhoraram com a gastronomia por conta da pandemia. Na sua área de consultoria que você trabalha hoje, como foi essa experiência? Ter que se reinventar, né? Qual foi esse negócio de reinventar nesse momento? Assim, a pandemia ela veio, eu lembro até hoje que eu estava na aula do mestrado, e aí começou, minha coordenadora do mestrado estava tendo uma aula, e ela começou, tal congresso na Ásia foi fechado por conta de um vírus que está acontecendo. Muito comum na Ásia fazer isso, né? E aquilo foi aumentando, a gente tinha um congresso que até tinha um artigo que o congresso, eu nem sei como é que ficou agora, porque foi adiado 2 anos o congresso, tinha um artigo que a gente... Não aconteceu até agora. Não aconteceu até agora. E era um congresso presencial, ia ser na faculdade que eu fazia o mestrado. E aí isso foi indo. E um dos meus colegas, ele é dono de uma rede de bares gigantescas em São Paulo. Né? Uhum. Eles têm, na época, eles estavam com 8 casas, cada casa faturava em média R$600 mil. E a gente falando, então a gente começando, tipo, tudo bem, é na Ásia, isso não vai chegar aqui, isso não vai chegar aqui. Da noite pro dia, a gente foi todo mundo para home office, e aí ele falou assim, cara, o Estado de São Paulo decretou fechamento total, da noite pro dia o cara faturou 0, porque ele não tinha uma estrutura, era uma rede de bares, então ele não tinha estrutura para delivery. Todo mundo ia lá, não tem porquê. O foco dele era outro. Exatamente. Né? A experiência era no local. No local. E aí ninguém estava preparado para o que aconteceu. Não. Ninguém. Algumas pessoas que tinham já o delivery instaurado, beleza, o cara conseguiu fortalecer. Tanto que, assim, um número que foi, tipo, gigantesco foi o iFood crescer 300% em 2 meses. Teve uma explosão mesmo. Teve uma explosão muito grande. E aí, logicamente, a gente teve, por conta dessa explosão, um monte de problema. Porque você não tem material, você não tem logística, você não tem nada. Não tem qualidade de atendimento. Você não tem qualidade de atendimento, porque o cara, o empreendedor está pensando em vender. Fala, cara, é oportunidade, vamos trabalhar. Preciso vender para me manter. E a pandemia, então, ela ficou pelo menos 6 meses aí do primeiro ano da pandemia, foi catastrófico para o setor. Catastrófico. Assim, a gente tem números que eram atualizados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes semana a semana, e aquilo ia aumentando, porque a Brasel, ela atualizava os números dos sindicados, os que tinham o vínculo ali. E os que não têm. Sabe? E esses informais que a gente não sabe. E o que não formalizou esse fechamento, né? Você não sabe. Mas porque, você chegou a pensar, nossa, e se eu tivesse no esporte? Pensei. Como seria? Eu pensei, assim, me passou muito na cabeça, ainda mais com meu filho pequeno. Falei, porque assim, o esporte, ele colocou todo mundo em casa, não sabia quando poderia retornar. Vamos parar, vamos ver se continua. Os clubes não tinham uma renda para isso, porque normalmente os clubes eles recebem patrocínios. Então o patrocinador também fechou. E assim, não tinha transmissão, não tinha jogo, não vai ter patrocínio. Não gera. E aí, por questões contratuais, um monte de gente ficou sem salário. Então, mas por mais uma vez, eu acertei na escolha. Eu falei assim, mais uma vez eu acertei. Consegui ainda, já estava na academia, já estava na faculdade, ficamos um período home office, que assim, eu falo que a pandemia nos trouxe que a gente nunca mais quer trabalhar home office. Né? Porque assim, essa mudança tão rápida para o home office, assim, ninguém estava preparado. Né? Meu filho era pequeno, meu filho tinha 1 ano, e assim, era criança chorando, cadeira desconfortável, qualquer canto que tinha ali, e assim, todo o setor de consultoria fechou, porque a gente não estava preparado para isso. Né? Fechou, o que tinha de consultoria pausou. Muitos dos clientes que estavam para abrir negócio, o cara falou assim, não tenho mais, eu descapitalizei. Fábio, por essa razão, então, da pandemia, que você veio para o setor da educação
na gastronomia ou você já trabalhava nesse ramo anteriormente? Saiu da cozinha e foi para a sala de aula. Como é que é isso? Assim, eu continuo nos dois. eu já estava, na verdade, continuo nos dois, mas depois da minha primeira formação em gastronomia, eu comecei a perceber que o cozinhar era algo muito legal, era muito, sabe, emocionalmente muito legal, muito intenso. Satisfatório. Então, assim, eu trabalhava próximo da minha casa, às vezes eu dobrava, eu ficava, 14 horas dentro do restaurante. E eu comecei a me deparar com uma outra inquietude. Você fala assim, a gente é muito habituado, o ser humano é muito habituado de reclamar. Você fala assim, não dá, desse jeito não dá. E aí, de novo, como atleta, eu falo assim, cara, mas o que eu estou fazendo para melhorar isso? O que eu estou fazendo para mudar esse cenário? Sim. Então, eu comecei a me indagar sobre isso. Falei assim, tá, mas eu estou reclamando do meu ajudante de cozinha, mas será que eu estou capacitando ele? Será que eu estou contribuindo alguma coisa para o conhecimento dele? E isso eu comecei a fazer mais curso. Não, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu preciso ajudar essas pessoas que estão... A evoluírem também, né? A equipe, não só eu, né? Porque, sabe, todo aquele espírito de equipe que eu tinha no esporte, você fala assim, mas eu não estou utilizando todo esse meu conhecimento. Então, eu comecei a buscar mais formação. E aí, nessa franquia que eu trabalhava, eu acabei subindo como sous-chefe executivo para poder fazer treinamento. Legal. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Isso foi 2014, 2015. A educação te picou. E aí eu falei, agora eu consigo capacitar. Então, agora eu consigo entender a dificuldade. Assim, eu fiz inauguração de restaurante no Brasil inteiro. Eu falo, tem uma cena que eu não esqueço, que isso fica na minha cabeça sempre, e isso me faz pontuar muito mais a forma que eu lido com as pessoas, porque a gente estava com uma inauguração lá num shopping de Santo André, e era uma equipe muito antiga. Então era uma equipe que era um restaurante aquilo, tal, a gente virou a bandeira, mudou. E tinha uma senhorinha que eu via que ela tinha muita dificuldade, né? E a gente na correria do restaurante e tal, e eu fui um pouco mais ríspido com ela, né? Porque a gente tinha as comandas para poder marchar, para poder sair. E ela começou a chorar. Ela não sabia ler. Puxa vida. Ela não sabia ler, ninguém me falou nada. E eu cobrando um monte de coisa dela. Então eu falo assim, eu estou errado. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar e preciso mudar para ajudar a formar essas pessoas. Preciso conhecer primeiro. Então, isso me fez fazer minha primeira pós-graduação para justamente entrar na docência. Então, eu comecei dando aulas em escolas de gastronomia, institutos, para justamente pegar essa bagagem. E como é aquilo que eu gostava muito, então eu pesquisava muito. Às vezes até os alunos ficavam meio bravos, falavam, professor, a gente quer cozinhar. A gente não quer ficar vendo teoria na lousa, porque eu acabo buscando muito essa parte teórica, porque não adianta nada eu te dar uma receita e você não saber o porquê que você está fazendo aquela receita. Você simplesmente abaixar a cabeça e replicar. Não, tudo tem uma que seria o decorar, né, dos estudos. Exatamente. Você decora, mas você não sabe por quê. Então, hoje o pessoal acha que é isso, né? Gastronomia é só cozinhar. Eu vou fazer gastronomia, eu vou pra cozinha, né? Não tem conhecimento dessa aí virtude, não tem inovação, né? aí não tem, né? Não tem essa experiência que você não questiona o porquê daquilo, você simplesmente faz. Né? A gente hoje, eu falo que nós precisamos ser questionadores. Sim. Por quê? Porque com esse questionamento a gente vai evoluir. Fala, exemplo, eu tenho que preparar uma carne. Mas qual é o melhor método? Para eu saber o método, preciso entender primeiro o que eu quero de resultado. E aí eu venho decompondo os processos. Para eu ter um resultado assim, eu posso utilizar esta técnica. Mas essa técnica aqui, se eu for servir agora, não vai funcionar. Então eu tenho que ter esse questionamento. E aí eu entrei na academia. Então eu comecei a dar aula em faculdade. Comecei a dar aula em 2 faculdades. E depois assumi coordenação e assim sucessivamente continuei. Nós temos o pessoal da equipe aí, o Pedro, o Wesley, coloca uma pergunta para nós aí que mandaram para o professor Fábio. Nós divulgamos sempre antes da gravação para que os alunos enviem perguntas para nós para ajudar aqui no nosso papo, eles participarem. Manda bala, Pedro. Olha lá. Tá falando que você também é sommelier? Sou sommelier de vinhos. Qual tipo de vinho você mais gosta? Aí é curiosidade. E a imagem do atleta que temos é de alguém que se alimenta de forma saudável e que se abstém de bebidas alcoólicas, pois muitos afirmam que o álcool afeta negativamente
dos atletas. Se aplica a vinhos também? Tem que abrir uma exceção. Tá querendo exceção. Vamos lá. Quem que era mesmo? Não li o nome dela? Fernanda? Maravilha. Obrigado, Fernanda. Fernanda, vamos lá. Eu sou assim, apaixonado por vinhos, eu sou um grande estudioso de vinhos, então acho que esse é o primeiro ponto, que eu estudo o que eu gosto. Eu tenho, assim, não tenho um vinho de preferência, uma característica de vinho de preferência. Gosto mais porque o vinho são alguns momentos. Então você tem momentos que você vai consumir um vinho tinto. O vinho tem a ver com experiência, né? O vinho tem a ver com experiência. Naturalmente. Então, exemplo, você não vai tomar um vinho tinto super tânico na beira da praia. Sim. Agora, na beira da praia, você vai para um vinho rosé, mais gelado. Ou num dia comum, 3 horas da tarde. Exatamente. Então, particularmente, eu gosto muito de vinhos tintos, principalmente vinhos agora do Novo Mundo, os vinhos chilenos. Eu gosto bastante de uma uva chamada Carmenère. Carmenère, eu acho que ela é uma uva que ela tem um equilíbrio, ela tem os taninos redondos, e assim, produz vinhos jovens. Não são vinhos de guarda, não são vinhos velhos. Então, você não tem tanta complexidade. Então são vinhos que você sente os aromas, que você sente tudo, e é muito legal. E não é um vinho tão caro assim. Não é um vinho tão caro, é um vinho acessível. A gente tem uma acessibilidade muito grande com os vinhos do Novo Mundo. Chilenos, né? Chilenos e argentinos? Argentinos, alguns uruguaios também já tem uma... E essa coisa do atleta com a bebida alcoólica? Assim, a gente tem muito isso, a gente tem esse tabu. Logicamente e fisiologicamente, o álcool interfere no descanso muscular. Então, diretamente. Só que também o álcool, muitas vezes, ele auxilia no relaxamento muscular. Então, a gente tem que só tomar cuidado que quando a gente fala do consumo de álcool de atleta, não é o cara sair para beber todos os dias, mas é ter um consumo moderado. Isso até os cardiologistas falam, cara, você pode tomar um cálice de vinho, porque os taninos, antocianos, eles vão fazer bem para as veias, para o coração. O problema é você... Não tomei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta você toma uma garrafa. Né? O problema não é tomar, o problema é a quantidade Exatamente, de toma, sempre a quantidade e a frequência. Então, assim, toma bastante cuidado quanto a isso, porque isso... Você não vai na véspera de um jogo, por exemplo, você vai encher a cara, né? Porque você vai ter... Chega em casa 3 horas da manhã pro jogo às 7, né? Porque você vai ter fadiga muscular, você vai ter um monte de coisa que o álcool vai interferir. E assim, naturalmente, o álcool ele é tóxico pro nosso corpo, né? Então, se a gente consumir em excesso, ele vai atrapalhar o seu desempenho. E assim, a alimentação, quando a gente fala, a alimentação do atleta... Isso é legal, Fábio, porque a gente falando vida de atleta e vida de chefe, né? Um interfere no outro também, por conta dessa questão nutricional, da alimentação, como é que deve ser? Porque assim, a gente pensa que cada atleta, cada modalidade, cada linha de esporte, ele tem que ter uma dieta balanceada. Então, quando a gente fala assim, o atleta tem que só comer comida saudável, mais ou menos. Porque, exemplo, eu tenho um cara que ele é um velocista. Sim, ele tem que comer uma dieta com menos gordura, uma dieta com um pouco mais de carboidrato, só com um carboidrato integral. Eu não posso colocar um arroz branco. Por quê? Porque ele precisa de energia por mais tempo. E agora, se a gente pega um atleta que é um atleta de alto desempenho, por exemplo, um lutador de sumô, ele precisa de muita gordura, ele precisa de muita comida. Precisa de muita energia naquele momento. Exatamente. Né? Então, ele precisa ter uma nutrição muito maior. Então, o atleta, ele tem que ter uma dieta balanceada para o seu perfil de desempenho. Mesmo no vôlei, que é o esporte que você praticou, dependendo da função dele em quadra, também muda a dieta? Sim. Mais explosão, mais força, mais rapidez também? É muito comum que, para quando a gente tenha muita fadiga muscular, que a gente consuma muito potássio. Então, assim, o potássio, ele acaba assim... banana, que é o principal alimento que a gente tem bastante potássio. É uma boa fonte. Então, assim, sempre nos jogos vai ter banana, nos jogos vai ter banana, depois dos jogos vai ter banana, porque vai ajudar. O Wesley acho que joga vôlei, viu? O Wesley come banana todo dia aqui na faculdade. E também é importante que a gente tenha bastante uma boa fonte de proteína, porque a proteína ajuda na construção muscular. Então, por consequência, existe sempre um acompanhamento nutricional, meio que geral para cada atleta, e sempre quando nós temos jogos importantes, esse acompanhamento fica um pouco mais rígido, mais individualizado. Por quê? Cada posição dos atletas do voleibol, ele tem um desgaste diferente. Sim, então, exemplo, a minha posição, que era meio de rede, eu basicamente ficava metade do jogo dentro, metade fora de quadra. Então, a minha recuperação era diferente. Agora, as outras posições, exemplo, de um levantador, de um oposto, de um ponta de rede,
eles estão lá o tempo todo. O tempo todo. E são funções que você tem muita explosão, você tem que dar uns tiros. Ele corre mais para pular, você ficava mais posicionado, precisa né? de mais energia. Precisa de mais energia, você precisa ter mais resistência muscular. Legal. E aí você precisa ter uma dieta que realmente te oriente para essa resistência muscular. Para ficar fácil todo mundo entender, por exemplo, no futebol, você vai pegar um atacante velocista, né? Isso. Vai pegar um zagueiro, é completamente diferente a preparação dos dois. O goleiro, a disposição de energia, o gasto de energia. Né? Então, se a gente pegar o goleiro, ele acaba ficando muito mais estático. Então, eu não preciso... Tem que ser uma coisa assim, do momento, a explosão do momento, né? Exatamente. De buscar... Mas não que você não possa um dia abusar no fast food, né? É, Os não. atletas também podem, né? Também podem. A gente também pode comer uma coisa, sabe? Um excesso de bacon, às vezes. Proteína, Proteína. né? Faz bem. Faz bem. Temos mais perguntas aí? Põe no ar para nós, vamos ver. Jair. 2 atletas se diferenciam apenas por profissões. Mas qual a importância dos chefes de cozinha na vida dos atletas, principalmente os de pontas? Estavam falando quase que, a gente estava te lendo aí seu pensamento, Jair. É justamente isso, Jair, porque a gente vê que a gente tem nessa questão do desempenho nutricional do atleta, nós temos as nutricionistas, que elas vão fazer uma tabela nutricional mediante alguns exames para o desempenho desse atleta. Então, que é a tal da fisiologia. A gente tem muitos agora, até os fisiologistas, que vão falar sobre isso. Falam assim, você, para este tipo de atividade, você precisa de mais proteína por conta da explosão, reposição muscular. Só que muitas vezes, esses fisiologistas e essas nutricionistas, elas talvez não tenham conhecimento técnico do preparo. Porque eles vão muito mais para a teoria do corpo humano do que provavelmente para o método correto. Como eu vou colocar isso numa sua tese, né, Fábio? Exatamente. Qual prato vai ser esse? Porque, exemplo, se ela colocar lá na sua dieta que hoje você vai consumir arroz integral, você vai consumir brócolis cozido e você vai consumir um peito de frango grelhado. Só que muitas vezes, o preparo que você faz, você pode trazer alguns ingredientes, o chefe pode trazer alguns ingredientes que melhorem aquilo ali, ou muitas vezes uma técnica. As técnicas você fala também do método de cocção, o tipo mais. de calor empregado. Então, um exemplo. Eu vou fazer o peito de frango grelhado no óleo, eu vou utilizar um azeite. Exatamente, eu vou utilizar uma gordura mais saudável, eu vou utilizar para o meu arroz, eu posso colocar algum outro ingrediente ali que vá ser coccionado. Então, um exemplo, a gente fala muito das especiarias. Tem especiarias que ajudam também no metabolismo. Potencializam, né? Então, um exemplo, se eu preciso que esse atleta, que ele perca um pouco de peso, eu vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar com um pouquinho de capsaicina, vou trabalhar com pimenta. Por quê? Pimenta é termogênico. Então, eu consigo colocar... A queima vai ser exatamente, eu vou ter uma queima maior. Então, muitas vezes, na parte operacional, na parte prática da produção do alimento, o chefe tem que ter essa visão. Então, na pergunta do Jair, o chefe interfere diretamente, né, Fábio? Diretamente. Porque se a nutricionista faz um preparo, receita toda, planeja todo o cronograma. O cardápio bom para você é esse aqui, de alimentos, né? Mas aí o chefe tem que aplicar. A pessoa que executa não utilizar métodos de cocção, ingredientes corretos, gordura correta para aquilo, então ele vai estar interferindo diretamente para que a dieta não aconteça, não dê certo. Né? Exatamente. Então, um exemplo, a gente fala assim, que a nutricionista, ela te passa, fala, você precisa comer no almoço isso. Só que ela não te fala como você tem que preparar. Ela fala assim, reduz um pouquinho do óleo. Tá, mas um pouquinho quanto? Né? Qual óleo? Né? Qual óleo? Põe pouca gordura. Então, um exemplo, vou usar o exemplo da minha casa, da minha mãe. Fala assim, mãe, põe menos gordura. Só que ela está usando gordura de porco. Né? Ela não está pensando em usar um azeite. Ela fala, menos gordura para mim, em vez de colocar 2 colheres de banha de porco, eu vou colocar só uma. Ou a manteiga, né? Ou a manteiga. Então, assim, a gente precisa sempre olhar para o que a nutricionista pensa e como que a gente pode executar da melhor forma. Os clubes hoje em dia têm os seus próprios chefes, né? E a sua equipe de cozinha para poder executar isso de acordo com... É muito comum que agora, que o esporte, principalmente um esporte de alto desempenho, que nós tenhamos essa equipe complementar. Sim. E hoje na gastronomia nós temos uma especialização da área que é voltado para chefes de comida saudável. Sim, de cozinha funcional. Então, eles pegam a carta da nutricionista e preparam lá as marmitinhas fit, né, da semana toda para aquela pessoa. Não é uma coisa
padrão. Genérica que serve para todos. Não, é bem individualizado. É individualizado e é personalizado. E é uma dieta personalizada. Então, porque, exemplo, quando essa nutricionista ela faz essa dieta, ela precisa entender também o que essa pessoa come. Porque não adianta nada eu falar assim, ó, você tem que comer brócolis. Eu falo, eu não consigo. Brócolis a semana toda? Eu não consigo comer brócolis. Tipo, uma coisa que eu não gosto. Então, eu preciso achar alguma coisa que tem uma substituição. E aí, por consequência, o preparo também tem que ser ajustado. Legal. Tem mais aí, pessoal? Vamos aproveitar, deixa aqui, ó. Como você descobriu sua vocação profissional e se direcionou para a gastronomia? E sua vocação de professor? Essa nós já respondemos. Já respondemos, tá feita. Próxima. Nas conversas, acabamos o Fábio já contou. Respondendo. Boa tarde, meu nome é Rômulo Gomes. Eu sou do curso de Licenciatura em História. A minha pergunta é a seguinte: o que é que motiva um atleta? Assim, independente da premiação, das taxas, assim, da motivação financeira, assim, qual seria a outra motivação que levaria um atleta a competir? Assim, quer saber se ele quer se sobressair sobre os outros. Eu já tenho uma curiosidade de saber, porque geralmente a gente vê os atletas, eles não tem uma premiação em dinheiro e tal, às vezes é um atleta, um reconhecimento, uma medalha, premiação em dinheiro. Mas eu queria saber, além disso, qual seria a motivação de um atleta a competir, a disputar alguma coisa assim? Tenho uma curiosidade de saber sobre isso. Porque além dessas duas coisas que eu já falei, que é a premiação, a medalha e tal, eu queria saber qual a real motivação mesmo que leva um atleta a competir, a disputar. É isso. Boa noite, boa tarde, muito obrigado. Bom, cara, assim, o que eu vejo da minha experiência, tem a palavra superação, né? O homem, ele sempre buscou evoluir, ele sempre buscou se superar. E quando a gente está no esporte, a emoção que você tem quando você consegue conquistar alguma coisa é algo que não é a premiação que vai fazer a diferença, é algo que não é o campeonato, não é a medalha em si, mas é aquele sentimento que você nunca mais vai esquecer. Eu até me arrepio de falar. Então, às vezes, você conseguir se superar, você dedica um tempo para ser melhor. O esporte, ele é isso desde os gregos. Ele surgiu isso, para que você treine, para que você seja melhor. Indiferente de status, indiferente de qualquer parte financeira, de medalha, mas é justamente uma superação pessoal, ainda mais em esportes individuais, porque tudo depende de você. Então, a gente tem algumas falas, né, que falam assim, você pode tudo o que você acredita que você consegue. Sim. Então, se eu acreditar que eu consigo, eu vou fazer e vou encaminhar minha vida para chegar nesse resultado. Então, acho que a questão de superação é o principal item, né, que motivador desses atletas. Porque eu falo, e eu uso um exemplo que é muito claro quando a gente olha para os atletas paralímpicos. Sim. O que motiva esses caras? Nossa. Superação, né? Superação. Porque senão a gente... Em todos os níveis, né? Superação em todos os níveis. Não é só no esporte em si. Porque a gente sempre... Se a gente não tivesse essa inquietude de falar assim, não, cara, eu posso. Não é porque eu tenho uma deficiência de visual, uma deficiência física, que eu também não posso. Eu acho que nos Paralímpicos, por exemplo, eles têm aquela desmotivação da sociedade, né, de que por você ter alguma deficiência você não vai conseguir. Então eles mostrarem que não, eu posso, eu sou capaz, inverter essa coisa de eu não consigo, pro eu sou capaz, eu posso, eu vou me dedicar e vou fazer acontecer. E tem assim aquela motivação também em relação ao que você vai enfrentar, no seu caso, na época do vôlei. Você era meio de rede, né? Então você trabalhava muito com bloqueio. Vai falar assim, poxa, tem um cara lá que eu vou jogar contra ele que se eu fizer um bloqueio nesse cara, eu vou vibrar pra caramba, vai ser uma coisa assim inesquecível. E a gente tem isso, porque você sempre olha para o seu concorrente, para o seu adversário. E a gente sempre, antes dos jogos, a gente fazia
uma pré-seleção ali, então a gente via quem era quem era mais forte, quem recebia mais bola. E aí, cara, a gente fala assim, esse aqui é o cara. A gente vai caçar ele. Porque às vezes você pode... As pessoas acho que assimilam muito, né, Chico, a questão da vitória. Eu ganhar um jogo, eu ganhar um título, ser vitória. Mas a superação individual, eu posso ter perdido a partida, mas de eu ter conseguido alcançar alguns objetivos durante aquele jogo, por exemplo, conseguir bloquear uma bola do fulano que é o mais difícil, então eu me superei naquilo. Não, eu falo um exemplo. Embora não tenha o resultado, a vitória. Exemplo, eu tenho um cara que ele tem minha idade também, que é o Renan. A gente chama de Renanzinho, né? O cara tem 2,17. Nossa. Pequenininho. Então imagina só, um cara era oposto. Quando ele sobe pra cortar... então tipo assim, cara, pra você conseguir bloquear... né? Pra você conseguir bloquear esse cara, você fala assim, porque esse cara com o braço esticado tem quase 3 metros, né? Então, imagina esse cara com o braço esticado saltando. Ele ia quase 4 metros, entendeu? Então, assim, você conseguir fazer um bloqueio desse cara, era uma puta vitória, era uma puta superação, porque você se dedicou, você tentou de todas as formas. E ainda nessa questão que a Natália colocou da superação dessas pessoas, a gente acaba, muitas vezes como familiares, como pais, a gente tenta blindar um pouco essas pessoas com deficiência. Sim. Tenta blindar, porque assim, não faz isso que você vai se frustrar. Tem que ser ao contrário. Tem que motivar. É a mesma coisa com criança. Se você fala assim, não faz não. Não faz. Tem que saber o que vai acontecer se você fizer. Nós temos que saber lidar com as perdas, né? Exatamente. Nem tudo na vida é ganho, né? Para eu ganhar, alguém tem que perder. Exatamente. O esporte ensina essa frustração diariamente, né? Se você não souber lidar com frustração, você não vive. Você não vive. Então, toda vez que eu levar um não, né? Que eu perder um jogo ou qualquer coisa que acontecer, eu vou desistir. Não, eu vou me fortalecer, vou me capacitar mais, entender o que aconteceu, por que nós perdemos, onde nós falhamos, onde nós erramos. E tentar trabalhar para fazer diferente no próximo, né? Exatamente, porque assim, às vezes no jogo a gente tem uns momentos que são, é difícil da gente externar o sentimento de glória, o sentimento de satisfação. Então, exemplo, a gente tá num jogo muito disputado, que é um jogo... E aí você consegue, sei lá, recuperar uma bola. Eu já saí muitas vezes todo esfolado. De tipo assim, cara, a gente vai se matar, mas essa bola não vai cair. Né? Então isso que é o grande desafio do vôlei, é você deixar a bola no ar, seja como for. Então, se jogava no chão, jogava a bola pra cima, jogava no alambrado, fazia um monte de coisa. E um pessoal grandão, né? Pular no chão não é fácil, né? Fácil. Fala assim, o centro é maior, né? O centro de gravidade é alto, então até você chegar no chão demora um pouquinho. Então era justamente isso. Aí, sabe, por mais que você não tivesse ganhado aquele ponto, mas você fala assim, a gente fez de tudo para ganhar. Eu busquei, eu não deixei de fazer E assim, uma coisa que eu falo muito até nas minhas aulas, fala, cara, as pessoas têm esse hábito, falam assim, eu dei o meu máximo, eu dei 100%. Cara, se você deu o seu 100%, você é só mais um. Você é só mais um. Então vamos falar assim que o seu familiar está numa mesa de cirurgia, o médico só deu 100% e ele veio a falecer. Mas o médico está errado, tinha que ter feito mais alguma coisa. Mas você também está errado. Por que você não fez mais alguma coisa? Sim. Né? Por que você não deu 120%, 150%? Lógico, como a gente colocou mais cedo, eu não consigo estar no topo sempre. Tem dias que você vai dar 30%, 40%. Mas quando você está bem, eu vou compensar. Eu preciso compensar. Eu preciso ter essa ciência que fala, cara, não dá pra gente viver uma vida medíocre. Medíocre, assim, as pessoas levam medíocre como algo pejorativo, mas não medíocre é mediana. Né? Que você não é o melhor, mas você também não é o pior, e você vive naquela sociedade desse jeito. E se acomoda com isso. Tá bom, assim tá bom. Assim tá a frustração que a gente falou do esporte, dentro da cozinha, ela acontece porque eu imagino assim, né? Eu não tenho essa habilidade sua, mas... de repente você quer um tipo de ingrediente específico que naquele momento, por conta de diversos fatores, seja até as estações do ano, aquele ingrediente ele não vai ter as características que você quer, ou não vai ter o tamanho que você quer, não vai ter a textura que você quer. E isso também é uma frustração que você tem que lidar diariamente na cozinha. Porque nunca vai ser do jeitinho que você quer. Você pede um hortifruti e aí o hortifruti, por exemplo, agora que está nesse período de chuva. Gente, o hortifruti está muito ruim.
E aí você não vai conseguir entregar aquilo que você entregava tipo, há 2 semanas atrás. O que você tem que fazer? Trabalhar com técnica. É isso que eu quero dizer, porque você tem que saber como você vai lidar com isso. Eu acho que na cozinha tem menos frustrações. Menos? Não, porque assim, às vezes, exemplo, a gente fala aqui ó, na cozinha a interpretação do cliente. Então, a gente hoje na gastronomia, todo mundo acha, as pessoas acham que elas entendem de tudo porque ela faz a casa dela. Então, o corte da carne está errado, esse arroz está duro. Exemplo, vamos usar um exemplo de um risoto. 90% dos consumidores não conhecem o ponto certo do risoto. E aí você faz no ponto certo, você está errado. Você fala assim, mas eu não tô. Você não conhece, né? E aí, assim, você acaba tendo essas frustrações porque o cliente reclama, fala assim, esse arroz está cru, esse arroz está duro. Fala assim, eu gosto do risoto do meu jeito, mas não é o risoto mais, é outro prato. Eu penso em frustração na cozinha de uma forma diferente. De você tentar, por exemplo, fazer um pão, colocar ele para assar e não ter aquele resultado esperado, então isso se torna frustrante. Mas de repente você não ter determinada farinha e você conseguir compor de uma outra forma e você se reinventar na cozinha, como na questão de ingredientes, né? Eu não tive isso, mas o Hortifruti me entregou um alface que não está muito legal, mas eu vou conseguir entregar um prato tão bom quanto o que eu faria com um alface bonito, e isso se torna desafiador e, ao mesmo tempo, satisfatório, porque você conseguiu aquele objetivo. Então, eu penso em menos frustração por essa razão, né? De você conseguir se desafiar e conseguir... Trabalhar com essas substituições, com opções. Isso. Não tem determinado ingrediente, eu vou substituir, e aí você acaba... descobrindo mas aí, Natália, vem um negócio pessoal, que é o ponto que o Fábio falou. Se você não souber lidar com frustração, seja no esporte, que você também pode se reinventar, um time também pode. Poxa, perdi tal peça, vamos tentar organizar de outro jeito. Na cozinha, perdi tal ingrediente, vamos tentar organizar... Mas você tem que saber lidar com isso, é uma questão pessoal. Se você não souber, a mínima coisa que sair do lugar, você vai se frustrar e vai travar. Exatamente, exemplo. Você está contando com que aquele ingrediente venha e não veio. Só que assim... Você tem que servir. Não vou me abalar por isso, vou me desdobrar. Vamos pensar o que é a melhor forma e vida que segue. De repente, você montar um prato todo bonito, todo lindo, a hora que o garçom vai entregar pro cliente, ele derruba. Não, isso acontece. Aí eu acredito que isso é uma frustração. Você fala, poxa, eu fiz um prato lindo, montei maravilhosamente bem, aí o garçom vem com ele todo tudo no ponto, tá tudo. Aí, assim, são várias. Acho que não. Pra eu acertar o ponto dessa carne desse jeitinho de novo vai ser complicado. A gente tem várias, assim, que acontecem, né? Cada tipo de negócio você acaba tendo uma forma diferente. Então, existe uma frustração muito grande na cozinha. E eu acho que a maior frustração de cozinha é principalmente de quem está chegando na cozinha e não vê que é o glamour que foi vendido. Então, eu acho que a maior frustração da cozinha é quando as pessoas entram e não tem aquele glamour que viu na TV. E aí, tipo, você olha que as pessoas ficam deslocadas, né? Você fala assim, mas cadê aquele monte de gente, aqueles equipamentos super modernos, aquele monte de utensílio? Fala, então, essa aqui é a realidade. Aqui você tem que cortar, aqui você tem que lavar, aqui você tem que limpar. Exatamente. E aí, assim, eu vejo muito, até colegas de trabalho, que os caras, eles se colocam num pedestal que, assim, eu falo... Pra quê? Né? Sabe? Então, assim, eu vejo cozinheiros, eu vejo chefes de cozinha que falam assim, cara, eu não vou lavar a louça, eu não vou lavar um prato, eu não vou lavar uma sotese. Eu falo, cara, mas, sabe, isso vai, sei lá, vai te diminuir de alguma forma? Sim. Você deveria valorizar, né? Porque exatamente, as pessoas falam assim, eu faço uma pergunta para os meus alunos, eu falo assim, gente, nas disciplinas, eu falo assim, qual é a pessoa... ou a área que vocês acham que é mais importante dentro de uma cozinha? Aí eles falam, a pessoa, na primeira, o chefe. Não. A área mais importante, a cozinha quente. Então os dois estão errados. Quem é a pessoa e a área mais importante da cozinha? A pessoa é o steward, é o cara da pia, e a área mais importante é a copa suja. Olha. Por quê? Imagina só que você tem uma demanda de prato, você tem uma demanda de utensílio, e você não tem o cara para poder fazer isso.
Você não serve. Não adianta você fazer lindo, maravilhoso, você não tem onde servir. Você não tem prato para servir. Vai cozinhar onde? Vai cozinhar onde? Então, ninguém valoriza essa pessoa. Sim. Ninguém valoriza essa pessoa, ninguém olha para esse cara. Ninguém olha para essa área. Então, assim, normalmente, porque quando a gente está fechando as cozinhas, vem uma avalanche de louça, vem uma avalanche de coisa. E aí o cara joga lá e não tá nem aí. Ele tira a doma dele. Tira a doma dele. Tô indo embora, meu plantão acabou e o steward fica lá, e o cara fica lá. Então, é muito comum que quando eu for implantar negócio, que quase todas as noites da implantação eu vou pra Copa. Aí tu falou assim, não, chefe, deixa que o pessoal lava. Eu falei, não, ele não é diferente de mim, não é diferente de você. Fábio, as disciplinas que você está aqui na Católica são fundamentos, né? Isso. Técnicas e habilidades. Eu falei fundamentos porque eu estou pensando já na comparação. Seria mais ou menos como você aprendeu os fundamentos básicos do esporte? Sim. Então, como é no vôlei, como que você dá manchete, como que você levanta, como que você corta. É mais ou menos isso? Para alguém começar, sei cortar uma carne, sei cortar um legume, sei cortar uma... É isso, mais ou menos? As disciplinas que a gente tem aqui são disciplinas introdutórias, tá. Que é para a gente ter o alicerce, para a gente ter a base de quando você precisar aplicar uma técnica, você vai saber. Então, como é que é um corte Bruno Aze, como é que é um corte Emancê, aonde que eu aplico isso, né? Então beleza, se eu tenho um corte que ele é um corte grande, como é que eu vou cozinhar isso? Qual é o resultado que isso vai me trazer? Não, é um corte pequeno, quanto tempo de cocção, o que eu posso fazer? Porque nem tudo eu aplico para tudo, né? Então, preciso tomar bastante cuidado quanto a isso, porque se a gente tem uma aplicação diferente, eu vou ter resultado diferente. É a mesma coisa do vôlei, né? É a mesma coisa do vôlei. Se eu aplicar muita força na recepção de uma bola, ela vai pro lado que eu não quero. Então, quando a gente pega esses fundamentos básicos do esporte, esses fundamentos básicos da cozinha, eles estão totalmente alinhados. Por quê? É justamente a partir desse fundamento, desse conhecimento, que você vai ter, primeiramente, a parte mecânica pronta. Porque, exemplo, as pessoas, os alunos acham lindo quando você pica rápido. Esse picar rápido ele tem um motivo, otimização de tempo. Não é porque é bonito, não, é porque eu preciso otimizar tempo. Então imagina só, que eu tenho que fatiar uma caixa de cebola com 20 quilos e eu cortar. Não, eu preciso ser rápido, eu preciso ser ágil. Se for fazer só o seu prato na sua casa, você não precisa ser tão rápido assim. Não vai ter ninguém te cobrando pro prato sair, a não ser seu filho muitas vezes, né? Mãe, tô com fome, pai, tô com fome. Mas a agilidade também vem do treino, né? Agilidade vem do treino. Então, assim, é importante que, se você tem o conhecimento, se você entendeu, fala assim, cara, eu preciso praticar, preciso ter a parte empírica do negócio, preciso fazer. O primeiro vai sair mais ou menos, o segundo vai melhorando, no vôlei é a mesma coisa. Você vai ter sua primeira ação, igual que eu falei. Quando eu comecei a jogar vôlei, eu me lascava todo. Por quê? Porque você não tem a parte operacional mecânica já. Quando eu parei de jogar vôlei, então tem movimentos do vôlei hoje que eu faço com perfeição ainda, porque ficou um movimento mecânico automático. Seu corpo está habituado a isso. Já está habituado àquele movimento. Então, na cozinha é a mesma coisa. Quando você fala, todo o seu pensamento ele já vai direcionar para um resultado. Sim. Porque eu penso o seguinte, muitas pessoas querem ir já para o lado da invenção, querem ir para o lado do diferente, e não tem a base, não tem o fundamento, né? Então é muito importante você trabalhar a base e fundamento para depois, porque você quer inventar, você não sabe nem cortar direito. Né? E como na cozinha e no vôlei, esse comparativo, cozinhar em casa é lindo, né? É fácil, você tá habituado a cuidar. Você tem o tempo que você quiser, né? Você vai para uma cozinha que você vai servir outras pessoas, gera aquele medo, aquela insegurança. E no vôlei, eu treinando, jogando em casa... Né? E quando eu brincar vôlei com o filho e ir para um jogo de verdade. Exatamente. É o mesmo comparativo. Acho que foi ótimo o comparativo, porque em casa a gente tem tempo, a gente está brincando, a gente consegue, sabe? Você não tem a pressão. Sim. Porque é para você. E assim, por mais que às vezes a gente se cobra, eu falo muito por mim, não tem jeito, né? Todo mundo acha que na minha casa, por eu ser chefe de cozinha, que minha esposa come um banquete medieval todos os dias. Coitada dela. Ela come muitas vezes uma comida que eu faço em meia hora, 40 minutos ali, porque eu tenho que sair pra trabalhar. Ou se ela não fizer, ela também fica sem comer. Ou se ela não fizer, ela vai pedir pra mãe dela e falar, minha sogra sobe com alguma coisa. Porque tem os meninos, então a nossa rotina é um pouco corrida.
Então, se a gente não tiver essa organização dentro de casa para poder preparar o nosso alimento, a gente também não vai conseguir aplicar todas as técnicas necessárias. E no restaurante tem que entender que para a gente servir o almoço, a equipe entra às vezes 7 horas da manhã. Porque não é uma coisa, eu vou fazer um arroz na minha casa, eu vou picar um dente de alho e uma cebola. No restaurante, eu vou fazer um pacote de 5 quilos de arroz minimamente. Então, um alho e uma cebola não vai me aromatizar esse arroz. Eu preciso de 4, 5 cebolas, 10, 15 dentes de alho. Então, os preparos, eles são maiores. E, logicamente, no restaurante, dependendo na grande maioria dos negócios, você tem que produzir sem saber se você vai vender. Sim. Eu não tenho certeza. Noção de público, né? O que você vai... Essa certeza, ela só vai vir com o tempo. Com você sendo conhecido, você tendo clientes que são... Você vai ter média, né? Você vai ter que... E aí você começa a estruturar o seu negócio. Fala assim, não, eu já sei que eu vendo no almoço 10 quilos de arroz, 15 quilos de arroz. Tem dia que vai faltar, tem dia que vai sobrar. Exatamente. Por exemplo, dias mais frios, você sabe que as comidas mais quentes vão sair mais. Dias mais quentes, as comidas frias vão sair um pouco mais. Então, é entender essa demanda, porque é o que a gente faz em casa, só que de uma forma profissional. Mas não é Nós também... temos mais... Tem mais pergunta aí, Pedro? Tem? Não, Então, se ele coloca a pergunta ali, eu vou complementar aqui com o Fábio. Não, é só para saber, porque senão a gente chama e não tem, aí fica feio, né? Na cozinha, Fábio, não é só o preparo do arroz ou o cozimento do feijão, o tempero de feijão que vai ser servido no dia. Tem todo o preparo de caldos, molhos, que precisam estar prontos para que eu consiga servir. Os cortes, né? Você pega uma peça inteira, você já vai deixar tudo cortado. Então, não é, eu vou fazer um preparo que eu uso um caldo de carne, eu não consigo fazer um caldo na hora, né? Eu tenho que já ter preparado. É justamente que isso entra em toda a organização da cozinha, né? Porque os caldos bases, que são frango, legumes e carne, a gente precisa de tempo para preparar. Sim. Porque esses caldos, eles são a nossa base aromática. É a mesma coisa, eu posso fazer um arroz com água, eu vou ter um sabor. Se eu fizer um arroz com caldo, eu tenho outro sabor totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, a gente busca justamente compor esses sabores. E ele fala assim, não, fazer caldo é frescura. Não, fazer caldo está evitando desperdício, começa por aí. Estou aproveitando os meus alimentos. Por quê? Eu estou aproveitando algumas coisas que eu não usaria. Então, eu vou fazer uma salada de cenoura. O que você vai fazer com a casca? Vai pro lixo. Casca de cebola, vai pro lixo. Ponta, exemplar, eu tenho um salsão que já não está muito legal, um talo de salsão que já não está muito legal. O que isso vira? Tudo isso vira caldo. Todos os talos, todas essas cascas... Assim, a gente só não utiliza cascas de tubérculos, porque por conta do amido, então que ele acaba fermentando e estragando muito rápido, e também alguma coisa que vai me dar cor, então beterraba, mas o que é bulbo e algumas raízes, a gente pode usar perfeitamente. Então você vai ter um caldo muito mais aromático. Junta tudo, faz o caldo e deixa ali. Nos preparos. É muito comum que a gente tenha essas preparações de caldos, e é claro, em cozinha oriental. Cozinha oriental é uma cozinha baseada em caldos. Tudo vai caldo. Tudo vai caldo. E aí você tem os caldos que são a base de dashi, do caldo de peixe, e você tem os outros caldos que são a base de carne, de algas e tudo mais. Então é importante que os caldos, eles são uma forma de você trazer mais sabor, de você aproveitar integralmente os seus alimentos, que a gente busca hoje a cada dia mais, porque hoje, infelizmente, o Brasil, ele desperdiça 1/3 do que ele produz. Ele desperdiça 1/3 do que ele produz, então a gente tem alguns movimentos, que buscam essa estética não tão bonita dos alimentos, mas é a mesma coisa. Não é porque um tomate está feio que ele vai deixar de ser um tomate. Né? Que ele vai deixar de virar um molho, virar uma salada, virar um vinagrete. Então a gente tem alguns movimentos, tem fruta imperfeita e tudo mais. Tem um negócio na internet que o pessoal fica falando vinagrete ou campanha. Vamos lá. Como é que é isso aí? Porque você falou em vinagrete e no Twitter, no Instagram, tem um monte de coisa desse negócio aí. Vinagrete ou campanha? O que é o quê? Vamos lá. Quando a gente fala de vinagrete e campanha, vinagrete é uma técnica de molho. Né? Uma técnica que a gente vai usar obrigatoriamente 3 partes de azeite para 1 de ácido. Esse ácido podendo ser vinagre, né? Daí deriva o nome vinagrete, ou algum outro ácido. Pode ser um suco de uma fruta cítrica, pode ser um suco de abacaxi, alguma coisa. Então nós temos um vinagrete. Então, 3 partes de azeite. Então vamos colocar aí
para um vinagrete de 150 ml. Eu vou usar 150 ml de azeite e vou usar 50 ml de vinagre. Então, sal e pimenta do reino. Acabou. Isso é um vinagrete. Só? Só. Isso é um não vinagrete. Tem os negocinhos picados? Não, os negocinhos picados é molho campanha. Então, o vinagrete é só o molho do preparo. Isso, é a base, é o tempero. E aí você pode brincar com esse vinagrete. É uma emulsão instável. Tá. Então, que quando você for servir, você precisa trabalhar ela sempre porque senão só vem azeite e depois só vinagre. Né? Por conta então azeite, vinagre, pimenta do reino e sal. Isso é um vinagrete. Olha só. E você faz o que com ele? Só ele? Você pode servir ele assim para você temperar saladas. Você pode põe por cima, né? Põe por cima. Tá. Temperar qualquer tipo de salada. Qualquer tipo de salada. Rúcula. Folhagem em geral, vegetais que são cozidos. Legal. Então, até uma carne. Até uma carne. A gente pode, por exemplo, um chimichurri é um molho à base de vinagrete. Isso mesmo. Então, por isso que eu tô pensando. Restaurantes que servem a salada e deixam o molhinho lá pronto, eles estão servindo um vinagrete pro tempero. Exatamente. E o campanha? O campanha é um molho à base de tomate, cebola e cheiro verde. Então você usa o vinagrete como ingrediente principal aromático e mais esses você tem esse molho e pica o resto e coloca junto. E aí a gente tem algumas variações do molho campanha, né? Muito comum na feira a gente comer o molho campanha com repolho, que vem dessa linha um pouco mais oriental. Com pepino. Com pepino. Então a gente tem algumas variações de molho campanha. Olha só. É que acabou por uma questão de commodity, acabou todo mundo chamando de vinagrete, mas... que fala no churrasco, o pessoal fala, vamos vinagrete. Então agora nós vamos levar pro churrasco o molho campanha. Aí o pessoal fala, mas isso aí não é vinagrete. Fala assim, eu vou levar o que você vai levar pro churrasco, vou levar molho campanha. Então assim, nossa, fazer um negócio diferente. Chega lá com vinagrete. Que legal. Tomate e cebola picada. Manda mais uma pergunta aí, temos mais uma. Você ainda pratica vôlei? Tem algum outro esporte que você gosta? Olha, não pratico mais profissionalmente. De vez em quando eu brinco alguma coisa, mas assim, para não machucar, né? Porque às vezes a gente tá meio enferrujado, quer dar uma de super-homem lá e machuca. Voltar aos velhos tempos. Voltar aos velhos tempos, já começa a se empolgar, mas muito pouco, vôlei muito pouco, assim. Porque não é um esporte de você chegar jogar um vôlei agora, né? Você não consegue fazer sozinho. Eu preciso de alguém para poder jogar. Até para brincar. Então, muito pouco. E lembrando que você tem 2,4 metros, não dá pra brincar com alguém do meu tamanho, não vai ter graça, tem que ser proporcional ali. E qual outro esporte que você gosta, hein? Eu gosto muito, eu acompanho bastante futebol, assim, não sou um cara fanático de futebol, mas eu acompanho. Eu gosto bastante de esportes de inverno, então os esportes de inverno me atraem bastante. Tem a Olimpíada agora, né? Então, porque eu sou um cara que gosta muito de frio, então... Olha... os esportes de inverno, eles são porque é totalmente diferente dos esportes de verão, né? É uma temática diferente, tem a questão do espírito de equipe, então a gente vê lá que a gente tem os esportes individuais, mas tem os esportes, as corridas de treinão no gelo. Eu vi, procura aí, por favor, treino de snowboard sem ser na neve. Eu vi esses dias um negócio assim... parece uma esteirona que vai deslizando assim. Você precisa ver que coisa legal. Pra eles conseguirem treinar. Pra treinar sem neve. Porque não tem neve o ano todo. Você tem que ficar viajando pelo vídeo muito bacana aí. Pra poder treinar. Fábio, os esportes de frio, eles são muito mais superadores, né? Muito mais. Porque você já tem a questão do clima. Do fator limitante, que é o clima, e que você não vai ficar tipo de tênis, shortinho curto e camisa. A menos 20 graus, né? Por exemplo, conforto, né? Quando foi a Olimpíada de Sochi, que estava menos 20 graus. Fala, não tem como. Então você já tem a roupa, que é um limitante para você. Você não tem movimentação. O pessoal vai treinar bobsled em montanha. O psicológico também fica, né? Afetado por conta. Eu falo assim, a parte boa do frio, que se você machucar, você já faz gelo ali. Já fica fazendo gelo ali. Não dá tempo nem de inchar. Não dá tempo de inchar. Você já fica ali deitado e está resolvido. E se você tiver que praticar alguma coisa de esporte para brincar, você pratica o quê? Pra brincar, não tenho muito feito. Não tô brincando. Eu acho que ultimamente ele tá praticando o esporte do cozinhar. A brincadeira de cozinhar, e meu filho também... Meu filho adora bola, tem tanta bola. Então, isso que eu ia falar. Como é que é esse negócio do filho, né? Porque teve um pai que foi atleta, hoje na cozinha, mas para incentivar o esporte, que é muito bom. O incentivo ao esporte é fundamental para as crianças, né?
você incentivaria ele a quê? Ele é grandão, que nem você? Ele é, meu filho. Pra começar? Porque então ele vai vôlei, basquete? Assim, ele tem... Ou goleiro, né? Eu falo assim, pelo menos goleiro, ele tá com 2 anos, né? Então ele tá com quase 90 centímetros. Tá bem grande já. E todo mundo fala assim, quantos ele tem? Ele fala, tem 3, 4? Não, tem 2 ainda. Eu falo que ele vai sofrer o que eu sofri na escola. Sempre fui o último da fila da escola, né? Então, maior, né? Se ficasse na frente, ninguém via. Ninguém via, sempre sentei nas carteiras do fundo. Então... Sentar na carteira da frente, o pessoal não vê o professor. E aí eu tenho muita bola, então ele chuta, a gente incentiva ele a chutar, incentiva ele a jogar. E a gente deixa uma bola pendurada lá, então às vezes quando ele dá uns chutes. Então eu sempre incentivo ele a jogar bola, chutar, ter esse contato com a bola. Porque é algo que ele gosta. Então ele não sai de casa sem ter uma bola. Mas eu vi umas fotos dele que ele também gosta de carnes, gosta de uma cozinha. Ele gosta, assim, ele acorda e ele tá numa fase que ele quer cozinhar, ele que tá criando independência. Então de manhã em casa, ele acorda, ele já quer entrar na cozinha, ele puxa uma cadeira que a gente deixa lá, porque às vezes eu trabalho home office na cozinha. E ele vai lá, pega a laranja, quer fazer o suco, ele quer mexer a crepioca dele. Olha. Então, assim, ele tá nessa pegada de cozinhar. Mas muito mais porque a gente incentiva ele a estar junto, né? Porque, assim, às vezes eu saio cedo para trabalhar. Então, é um momento que eu posso estar com ele, que ele interage. E outra, se ele tá do meu lado, ele não tá tocando terror no resto da casa. Eu posso ficar tranquilo, né? Se ele tá aqui... E não tá também viciado numa TV. Exatamente, essa é uma coisa... Celular. Ele não assiste TV, ele nunca gostou. Legal. Nunca gostou, às vezes até a gente vai cortar o cabelo dele. Já põe um tablet do tamanho de uma TV 42 polegadas. Tipo, ele... Não. Nem tchum, né? Legal. Isso é bom. E agora ele tá começando a pegar celular, mas porque a gente tem os lives das fotos. Então ele começa, mamãe, nenê, papai, mais por isso, assim, que ele pega, então ele leva pra gente. E ele gosta de cozinhar. Então, às vezes, eu tô na cozinha fazendo almoço, ele quer mexer, faz uma bagunça. Às vezes, tô cozinhando feijão, ele quer mexer o feijão, voa no fogão inteiro. Mas eu acho que é pra despertar essa curiosidade nele, pra que ele tenha... E também que não fique aquele negócio, não faz, não pode. Não, ele vai entender o que tá acontecendo ali. E são atividades saudáveis, né, Fábio? Muito. E lúdicas, e que trabalham também com coordenação, trabalham com todo um processo de aprendizagem corporal. Quando a gente vai ao mercado, eu abro o saquinho, ele vai colocando as coisinhas no saquinho pra gente poder pesar. Então, limão, as coisas que ele consegue pegar, né? Limão, manga, ele vai colocando no saquinho. Já ele tá pegando uma mão já, pelo que você tá falando. Vamos pôr pra nós aqui aquele treino do... Eu acho muito interessante porque tem isso, né? Adaptabilidade, né? Exatamente. Adaptabilidade. Você não vai deixar de treinar porque você não tem neve. Você treina uma vez no ano, né? Ou tem que ficar viajando para conseguir treinar mais vezes, Olá. né? Olha só. Olha, gente. Impressionante, né? É a tecnologia, né? Simulação do deslizamento da neve. E aí entra toda a questão motora, de movimento de corpo, de movimento de braço, para poder manter o equilíbrio. Porque, assim, se ela não fizesse os movimentos de corpo, ela ia cair. Então, você tem até a rede dos dois lados lá, porque o cara sai voando. Aquela velocidade, se cair a cadeira. Como tem também da Fórmula 1, eles inventaram aquele carrinho de treino, economiza combustível, economiza pneu, né? É negócio de fortalecer pescoço, né? Força G, nossa. Tem bastante coisa. Muita coisa. Que o esporte traz, Isso né? é legal. A tecnologia, eu acho que aí entra um ponto interessante que une os dois lados aí. A tecnologia auxiliando tanto num esporte de alto rendimento, né? Simulando situações, né? Possibilitando as pessoas de treinar, de aprender, de melhorar, mesmo sem estar na condição de dentro de uma quadra ou dentro da neve, né? Ou dentro da pista de corrida. E a educação também com as tecnologias auxiliando demais as pessoas a crescerem, a evoluir, por exemplo, com uma faculdade EAD, que você atinge o cara no Brasil inteiro, sem ele precisar estar dentro de uma cozinha, né? Que ele pode usar a cozinha dele. Exatamente. Eu acho sem ele precisar deixar de trabalhar, se dedicar só para... porque isso era uma das coisas que eu tinha, principalmente na minha formação, que foi uma formação presencial, foi uma formação que eu, digamos, tradicional, né? O EAD, ele veio para quebrar alguns tabus. Com certeza. Né? Então, assim, antes ele era visto como algo meio ruim, com não tanta segurança, mas é agora... o preconceito do início, né? Normal. E agora o EAD, gente, hoje a gente
tem uma consulta médica. Né? Então, assim, todo mundo já se adaptou, isso já ficou no nosso dia a dia. E a formação nesse formato EAD, eu acho que ele te possibilita muito mais. Porque não é porque você faz uma formação EAD que você vai ser um mau profissional. Entra na questão da sua dedicação. Sim. Da sua busca. Da sua busca, que é aquilo que a gente começou a nossa conversa hoje. Porque se eu não buscar, ninguém vai vir. Ninguém vai fazer por mim. Mesmo dentro de uma sala de aula formal. Sim. Se você não estudar, se você não buscar conhecimento, se você não fizer as atividades que o professor passa... E a gente conversou esses dias, né? O Fábio está aqui participando desse processo nosso de gravações de aula, de tudo mais, produção de conteúdo. É um professor da casa. Então, a gente conversando sobre essa questão da prática, né? Muitas vezes você pensa que num presencial... Isso nós estamos falando aqui não é regra, tá? Mas são dados de mercado. São dados, Sim. hipóteses. Você pensa que talvez numa faculdade presencial você vai ter mais prática. Mas às vezes você vai na cozinha lá da faculdade uma vez na semana. Sim. E às vezes no EAD que você tem que replicar aqueles preparos, tem que fotografar, tem que mostrar que você fez passo a passo. Você está cozinhando às vezes todo dia. E a facilidade, né, Chico, de que você tem as videoaulas à disposição e você pode praticar em retoma, casa. Exatamente. Você pode praticar em casa a todo momento. Não Fala, esse passo aqui eu não consegui fazer perfeito ainda, não consegui fazer bom, vou fazer novamente. Exatamente. E você tem ali os recursos tecnológicos à disposição no sentido produtivo, né? Sim. A gente usar as tecnologias, e isso é a grande lição do momento, né? Sim. Ela está aí propagada, todo mundo tem acesso à tecnologia hoje. Exatamente. Mas como você vai usá-la? Porque numa faculdade presencial, você tem que esperar uma vez na semana ou 2 vezes na semana para tirar uma dúvida com o professor Isso. e para ter aquela orientação. No EAD, não. Você tem o professor ali te explicando. Eu estou fazendo, eu estou em casa 8 horas da noite. Eu tive dúvida, eu vou abrir meu Pode vídeo. rever quantas vezes for Quantas necessário. vezes Até a gente brincava muito, né? Até fazer furo no CD. Dessa forma. E não conseguir, eu tenho todo um suporte, né, de uma tutoria que vai te dar auxílio 12 horas por dia, que vai me enriquecer muito mais do que eu ter que esperar uma semana, acaba passando, acaba esquecendo, né? Fui fazer outra coisa, gerou outra dúvida e aquilo foi ficando para trás. São os usos, né? A gente tem que utilizar a tecnologia, utilizar todos os recursos que nós temos a nosso favor, para coisas boas. Sim. Eu acho. Bom, o que mais, Fábio? O que você quer falar mais? Só complementando essa questão da faculdade, né? E o importante de você ter o seu, como a gente falou, a gente veio batendo muito nessa tecla aqui, você faz a sua formação, você faz o seu conhecimento. Então, a faculdade EAD, em particular aqui a faculdade católica, você estuda no momento que você consegue. Sim. Você não tem aquela questão que preciso sair do meu trabalho ou muitas vezes deixar de trabalhar para ir para tal horário, eu preciso... Então, Aquela assim, rigidez e obrigatoriedade. exatamente. Então, eu posso fazer minha aula no sábado, às 2 horas da tarde, às 8 horas da manhã, ou na segunda, ou na terça. Então, isso que é importante, porque você não limita o seu aluno. Nós temos limitação de espaço e tempo. Não temos. Né? É isso, esse é o detalhe. Isso que é importante. E aí, eu falo pela minha formação. Às vezes eu deixava de conseguir um emprego melhor porque eu não conseguia trocar de horário na faculdade. De ganhar um pouquinho mais para poder, sobrar um pouco para fazer alguma coisa, porque eu não conseguia trocar de horário na faculdade, porque era presencial, ou o contraturno não tinha disciplina que eu precisava cursar. Então, acho que isso talvez até para pagar a faculdade. As pessoas param, às vezes, a faculdade porque não conseguem pagar. E no EAD não, né? Eu consigo fazer as duas coisas. Isso é casar fantástico. as duas coisas. Né? A gastronomia tem uma coisa bacana, que não é... A gente sempre fala que isso é muito legal, que ele começa a ter esse aprendizado, né? Das técnicas, das bases, dos preparos e tudo mais, ele consegue utilizar a gastronomia, inclusive, para complemento de renda ou para ser o início de uma renda dele. Exatamente. Porque o início de um negócio. Porque a pandemia deixou isso muito claro para todo mundo. Muito. Nós temos alunos que se reinventaram na pandemia e fazendo os preparos, começaram a vender e hoje eles têm uma renda extra. Isso é muito interessante. E aí, com esse conhecimento, buscando esse conhecimento, fala assim, exemplo, a gente fala, e tem disciplinas que vão falar sobre armazenamento correto, porque muitas vezes esse aluno, vamos usar um exemplo, vai vender uma marmita, né? Então, mas ele pode vender uma marmita de arroz, feijão, bife, batata frita em uma marmita de alumínio, que o cliente fala assim, mas todo mundo sabe que é difícil você comer naquela marmita de alumínio.
mas eu posso investir talvez um pouquinho mais, cobrar um pouquinho mais do meu cliente, porque eu estou apresentando para ele meu produto de forma diferente. Sim. Né? Então, são várias disciplinas que você consegue unificar e você consegue melhorar seu negócio. Ou algo que você vai começar, ou algo que você já fazia. E disciplinas que vão te ensinar a administrar seu negócio, Exatamente, né, que é o principal, né? Que é o... a gerir seu eu falo negócio. que é a coluna vertebral de qualquer empreendimento. Às vezes você vende muito, ganha muito, mas não sobra nada. Não vê onde está vazando, né? Onde está o ralo, né? Maravilha, eu acho que estamos caminhando para o fim. Se o Fábio quiser deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa que a gente não abordou, você é nosso convidado, Fábio. Você está em casa. Então, para encerrar aí, Fábio, deixa alguma mensagem para quem quer ainda sonhar com uma vida de atleta, com uma vida de chefe, ou tá em uma, tá em outra, enfim, o que você teria para falar nessa conciliar as duas, sua vivência? Bom, acho que assim, a palavra principal e a frase que eu quero deixar assim, dedicação. Sem dedicação e amor, cara, nada vai funcionar na sua vida. Legal. Se você, eu falo que as pessoas, a gente faz muitas coisas porque a gente precisa. A gente só consegue evoluir o que a gente ama fazer. Sim. Então, se eu amo fazer aquilo e eu me dedico àquilo, com certeza as coisas vão acontecer. Só que não espere que todo resultado seja rápido. Né? A gente tem percalços na vida. E seja positivo também. E seja positivo, porque ele vai te dar um aprendizado. Bagagem. Ele vai te dar bagagem. Então, assim, não ache que no primeiro tropeço que é o fim, de forma alguma. Eu falo por mim. Tive muitos tropeços até chegar onde eu estou. São os tropeços que fazem com que nós crescemos. Exatamente. Então, a gente internamente aqui, a gente fala muito isso para os nossos... Todas as pessoas que trabalham numa faculdade, nós trabalhamos com educação. Então, se você não entender todo esse amor e dedicação pela educação também, você não vai conseguir dar o seu máximo, como você falou, ou dar pelo menos 100%, ou 120%, 140%. Mas a gente precisa entender o que nós fazemos, o quanto isso é importante para as pessoas e o quanto é importante para você. Aí você vai ter uma evolução, senão realmente vai ser mais um trabalho. Né? Com certeza. Tanto sendo chefe, quanto sendo atleta, ou quanto sendo educador, tutor, coordenador, professor, enfim. Aquilo que você se dispor a fazer, né? Faça com amor, faça com carinho. Eu falo que a gastronomia, eu não consigo mais, eu até falei para minha esposa isso ontem numa conversa, eu não consigo mais me ver fora da docência, fora da gastronomia. Para mim é muito difícil, porque minha vida foi orientada para isso, né? Em informar pessoas, em transmitir esse conhecimento que eu tenho, porque eu errei já. Como empreendedor eu já errei, eu já tive sócio, já tive negócio, aí todo mundo fala assim, chefe, você quer ter seu restaurante? Fala assim, não. Não, já errei, já tive outros negócios, então assim, não. Hoje minha área é outra. Hoje minha área é outra. Hoje minha área é educar. Educar para que essas pessoas não errem, não percam dinheiro como eu perdi. Isso aí, passar a nossa experiência para que a gente corte caminho dos outros. Exatamente. Né? Nós não somos os donos da verdade, mas nós já sofremos isso, né? Sim. Nós já sofremos a consequência. E a educação é muito satisfatória, né? Você vê a realização de um sonho, você saber que você pode colaborar para que a pessoa conseguiu atingir determinado objetivo, né? Realização de... Ver o outro evoluindo, o outro aprendendo, né? O outro conquistando. Você vê que um aluno seu está com um restaurante aberto, isso é satisfatório, né? Você vê que fez parte daquilo. Eu tenho colegas, eu tenho alunos que sempre me mandam, que sempre pedem dicas, que sempre falam... Assim, e eles falam, não deixo de responder. Eu falo assim, gente, talvez eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. Sim. Eu deixo meu celular pro pessoal, para quem quiser, pra gente estar aqui, quiser perguntar, pergunta. Tem alguns alunos teve uma aluna minha que veio falar comigo, ela falou assim, Fábio, fiz um trabalho aqui e eu fiz uma consultoria sem saber. Quanto que eu cobro? Eu falei, o que você fez? Eu fiz isso. Mais ou menos o valor de mercado é esse. Você tem um contrato para me emprestar? Mandei o contrato para ela e ela fez uma consultoria. Né? Ela falou, é muito legal, porque a gente faz treinamento de motivação de equipe, treinamento de serviço, é isso. Participar diretamente, né? Exatamente, isso fica... Porque você se torna referência para aquela pessoa. Né? Então, por isso que eu sempre tomo muito cuidado com as minhas atitudes. Sim. Porque eu estou inspirando alguém. Sim. Eu coloquei hoje no nosso pessoal da coordenação,
tem sempre alguém se espelhando em você. Sim. Tem sempre alguém se espelhando em você. Então, vigie suas atitudes, né? Vigie suas formas de conversar, suas formas de falar, forma de agir, e os resultados virão dessa forma, e você será talvez a inspiração, o exemplo para alguém. Com certeza. Né? Acho que a gente que assume cargos de gestão ou estão à frente de alguma coisa, de algum negócio, de uma cozinha, seja um atleta, quanto que ele não inspira as pessoas? Sim. Né? Quantas pessoas não querem ser como ele? Então, e mesmo na sua casa, você como pai, seu filho vai se espelhar em você. Então, é muito importante que a gente reflita nesse sentido aí que o Fábio deixou. Nós também nos inspiramos em outras pessoas, né? Maravilha. Então, encerramos por aqui, Fábio. Muito obrigada. Nós agradecemos demais sua presença. Foi um prazer ter toda essa bagagem sua aí à disposição da faculdade e de todos aí que puderam acompanhar o nosso UCAcast de hoje. Espero que tenham gostado, pessoal. Segue lá nas redes sociais. Sempre que precisar de qualquer coisa, a gente vai bater um papo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.